Boa noite, esse é mais um vídeo aí de regressão linear múltipla, tá? A gente vai continuar ainda com o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando, que era a previsão do lucro em função da duração do filme e a nota atribuída pelo público. Eu vou copiar esse resultado para outra abinha aqui, só para não ficar muito poluído. Esses foram os resultados que a gente já obteve, né? Então, o que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Então aqui eu tenho r ao r quadrado, tá? Aqui só um detalhe, o r quadrado eu já expliquei, tem um vídeo para ele, mas você podia ter feito a pergunta seguinte: bom, quando a regressão é linear simples, a correlação é fácil de entender, né? Porque a correlação é a correlação do x com y. E agora que eu tenho dois y, que correlação que é essa? É quem com quem, né? Tá? Então, basicamente, é a correlação do y real com o y previsto, tá? Então aqui, na hora que a gente montou a equação aqui do lucro, deixa eu vir para cá. Tem aqui um lucro previsto, né? Então, assim, se eu fizer a correlação desse lucro previsto com o lucro real, é aquela correlação. Você fala, pô, mas tem como eu ver isso? Então aqui, ó, por exemplo, na hora de eu rodar a regressão, tá? Então aqui na regressão, ó, analisar regressão linear, aqui eu não tenho um botão para salvar os scores, né? Esse save aqui, deixa eu ver. Ah, tem aqui, ó, que legal. Salvar o valor previsto, tá? Vou dar um continuar e... Ah, aqui eu preciso reiniciar de novo, peraí. Então, lucro, duração em nota, salvar o valor previsto, continuar, é isso? Ok. Então, na nossa planilha, ele salvou aqui uma outra coluna. Deixa eu tentar ir lá para a direita. Está aqui, ó. Prédio 1 é o valor previsto, tá? Então, se fizer a correlação desse prédio com lucro, esse prédio é o valor previsto, né? Então, vamos lá, analisar. Regressão. Deixa eu dar um reiniciar aqui, ó. Então, o valor previsto contra o lucro, que é o valor real. E vamos dar um OK. O que aconteceu aqui? Tá lá, correlação de Pearson 46, que é o valor previsto com o valor real. Cadê lá o nosso resultado? Tá aí, 46, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá, então, isso aqui a gente chama de coeficiente de correlação múltiplo, porque agora eu estou falando de regressão linear múltipla, tá? Então, tomar um cuidado aí, tá? Então, na regressão simples, como eu tenho x e y, o r é coeficiente de correlação, normal. Agora aqui, como eu tenho uma regressão múltipla, esse r é o coeficiente de correlação múltiplo. E como que eu calculo ele? Correlaciono o y previsto, que dá para salvar lá, eu mostrei agora, tá? Com o y real, que é o lucro que já estava na planilha. Legal. E o quadrado que é só multiplicar, elevar ao quadrado. Tá, ok. Isso aqui eu vou explicar na próxima aula ainda. O que mais? O B já foi, o beta já foi. Vamos falar um pouquinho aqui do sig aqui no final e da nova. A nova, ela testa uma hipótese que todos os coeficientes são iguais a zero. Então aqui, ó, a nossa hipótese nula, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Todos os coeficientes entes igual a zero. Na população, né? Essa que é a ideia, tá? E aqui, esses que tem aqui embaixo, para cada um deles, a minha hipótese nula é que o coeficiente é zero, tá? Para cada um deles. Você pode falar, putz, então é uma coisa meio redundante, quer dizer, eu estou medindo uma coisa. É que a nova, ela analisa no geral, né? Então, assim, quando eu rejeito aqui, significa que pelo menos um dos coeficientes não é zero, tá? Se eu aceitar aqui, provavelmente, o que está acontecendo? Eu não consigo prever a minha variável dependente. Significa que eu estou usando variáveis independentes que não tem relação nenhuma com a dependente, tá? Então, é isso. Então, em geral, a nova, se a gente está fazendo o serviço direitinho, em geral aqui vai dar menor que 5%, significando que eu consigo explicar alguma coisa, né? E aqui eu vou olhar linha por linha, o que aconteceu? A primeira linha está constante, nem é preditor, né? Então aqui, apesar de ele ter rejeitado, isso aqui não interessa muito pra gente. O que interessa de fato são os dois de baixo, que são os preditores, né? Então, só que olha o que está acontecendo, ó. Aqui tem o 22, eu aceito a hipótese nula. Então eu estou aceitando que esse 0,78 na população ele é zero.
E aqui o 0,82 está maior que 5 também, maior que 5%. Então eu aceito que esse 27 também é maior que 0. Pô, ficou esquisito. Quando eu rodei só a duração, cadê aqui a duração? Mas quando eu rodei só a duração, esse SIG tinha dado 0,025, que é menor que 5%. Então ele era significante, por que agora não é? Tá? Então isso daqui, que é bem contraintuitivo, acontece quando a gente tem um problema que é conhecido como multicolinearidade. Tá? O que é multicolinearidade? Vamos pegar aqui um exemplo. A gente já tinha rodado a regressão, a correlação, aliás, entre as três. Eu vou copiar lá. São todas as variáveis que entraram na regressão. Né? Vou copiar aqui embaixo. Então dá uma olhadinha. Quando eu falo que as variáveis são independentes, a ideia é que elas fossem independentes entre si, né? Mas você vê que, na verdade, eu tenho a duração do filme e a nota que o público deu, eles têm uma correlação de 0,48 entre si. Essa correlação é até mais forte do que as outras. Então, aqui, se você olhar aqui, ó, aqui era 42, aqui é 37. Então você fala, bom, a correlação que existe entre as independentes é maior do que a correlação que tem das independências com lucro. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer um desenho e já volto aqui já, peraí. Bom, fiz aí o que eu queria, o desenho que eu queria fazer, então dá uma olhadinha. Ó. Traduzindo essa tabela na forma de figura é isso, ó, a relação, a duração e nota do público são as variáveis independentes. Então duração com lucro tem uma correlação de 37. Nota do público com lucro, 42. Só que entre elas tem uma correlação de 42, de 48, né? Que é maior que essas duas aqui, né? Então, aqui deveria ser zero, mas não é. Quer dizer, na vida real tudo tem correlação com tudo, tá? Então, o nome disso aqui, como é uma relação bivariada de duas variáveis independentes, a gente dá o nome disso aqui de colinearidade, tá? Então, o que é uma colinearidade? É a correlação entre duas variáveis independentes, tá? Correlação entre duas VI, né? Variável independente, tá? Isso a gente chama de colinearidade, tá? Eu posso também, se eu tivesse... Aqui eu estou com duas variáveis, mas se eu tivesse 4, 5, 6, um monte de variável, eu também poderia ter o que a gente chama de multicolinearidade, tá? Só que a gente analisa de um outro jeito, não é pela matriz de correlação, eu posso explicar depois aí, mas por enquanto vamos ficar nessa explicação aqui. Então você fala, pô, mas e aí, como é que eu resolvo isso? O que está acontecendo é o seguinte, como entre elas tem uma correlação, elas como se fosse assim, ela é redundante na explicação do lucro, quer dizer, o que a duração explica do lucro e a nota do público explica do lucro, tem sobreposição, é como se fosse assim, deixa eu fazer um diagrama aqui meio de Venn. Assim, tem uma sobreposição de um com o outro. Deixa eu apagar aqui. Então, pensando assim, ó, o que eu quero explicar é o lucro, só que está tão sobreposto a explicação que a duração faz que a nota faz que ela acaba que não dá significante. Então, eu vou ter que decidir por uma delas. Então, não dá para deixar as duas, porque senão vai dizer que as duas não são significantes. Então, eu tenho uma opção, ou deixa a duração ou deixa a nota, não dá para deixar as duas, tá? No SPSS tem uma opção lá que chama Stepwise, que ele faz isso automático pra gente, quer dizer, ele coloca de uma em uma ou tira de uma em uma. No PSPP não tem essa opção, então quer ver aqui, analisar, regressão linear, ele não tem aqui o Stepwise, o passo a passo, não tem essa opção. Tá, então o que eu vou fazer agora é tirar a duração e deixar a nota do público para ver o que acontece. Tá aí. Pronto. Então você vê que agora o R quadrado deu 18% e a significância da nota aqui atribuída ao SIG deu 0,10, que é significante. Tá? Comparando com a primeira solução, então quando eu coloquei duração, o R quadrado foi 14 e era significante. Então se eu usar a duração dá 14%. Se eu usar a nota média dá 18%. Então essa equação aqui está um pouquinho melhor, né? Prevê um pouco mais do que
a duração. Tá? Então isso que eu acabei de explicar é o que a gente chama de colinearidade, tá? Que é a correlação que pode acontecer entre variáveis independentes. Tá? Se eu estou falando de colinearidade, é uma análise bivariada, eu posso olhar isso direto na matriz de correlação, só que daí eu vou olhar, o meu interesse aqui é comparar a correlação entre as independentes, é analisar isso, tá? Que eu estou olhando agora. Tá? E geralmente, assim, eu vou me preocupar com isso daqui se eu perceber que tem aqui coeficientes não significantes, tá? Então, geralmente é isso. Quando eu tenho correlação entre a dependente e a independente, mas eu rodo a regressão e não dá significante, dá uma olhadinha aí se eu não tenho a colinearidade, tá? Então, vou parar a explicação aqui.